Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, no versículo 12. 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Agora o versículo 22. Era, porém, Eli muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Agora, capítulo 3, verso 11. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Agora capítulo 4, verso 11. Foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Verso 15. Era Eli da idade de 98 anos, os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse-lhe o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo. E também os teus dois filhos, Ofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-lhe o pescoço. E morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, mulher de Finéias, grávida e próxima do parto, ouvindo essas palavras de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e seu marido. E falou-lhe mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Amados, essa palavra em 1 Samuel capítulo 2 conta a história do sacerdote Eli, que foi juiz 40 anos sobre o povo de Israel. Foi um homem que temeu a Deus. Foi um homem que guardou os mandamentos do Senhor, mas também foi um homem que não foi sacerdote dentro do seu lar, dentro da sua casa. Ele foi sacerdote sobre o povo de Israel, mas ele não foi sacerdote sobre a sua casa. E por ele não ser sacerdote sobre a sua casa, ele não ministrou sobre os seus filhos os ensinamentos da palavra de Deus. Não repreendeu quando deveria repreender. Não ensinou quando deveria ensinar. E os seus filhos cresceram sem o temor do Senhor, sem o conhecimento da palavra. E o que eu vejo que hoje, a maioria das famílias, dos homens, dos pais, das mães, retratam o que Eli foi em seu tempo. Um homem que não exerceu o seu sacerdócio dentro da sua casa. E por causa disso, a sua família foi destruída. Ele perdeu a sua família, ele perdeu os seus filhos, porque não instruiu os seus filhos, não os advertiu na hora que devia advertir, como nós lemos no capítulo 3, no versículo 13, que Eli perderia a sua família, porque não os ensinou quando deveria ensinar. E hoje não tem sido diferente, porque a maioria dos pais não tem sido sacerdote dentro do seu lar. E com isso,
a família tem sido destruída. E por que isso aconteceu? Porque o matrimônio foi destruído. O casamento foi destruído. O conceito de família na sociedade tem sido destruído dia após dia. E isso ao longo da história nós podemos ver isso claramente. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus criou o homem. Deus instituiu o casamento. Deus nos deu o manual de prática, de vida, de felicidade e paz, que é as Sagradas Escrituras, que é a sua palavra. Mas nós não atentamos para a palavra. E é por isso que nós não conseguimos entender que antes de Deus criar os governos, que antes de Deus criar a igreja, Ele criou a família. A criação do matrimônio antecede a criação da própria igreja. Portanto, é a base da sociedade. Então, se nós olharmos para a sociedade, para o mundo, a saúde de qualquer sociedade na face da terra, ela é baseada por aquilo que ela define como matrimônio, como casamento, como família. E isso vai determinar a saúde daquela sociedade. Se ela vai ser uma sociedade saudável ou não. Se ela foi uma sociedade saudável ou se ela não foi. Se nós olharmos para as Escrituras, em Mateus capítulo 22, versículo 29, diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E hoje, amados, a igreja, ela está caindo no mesmo erro que Eli caiu. Nós estamos aceitando os ensinamentos do mundo. Nós estamos aceitando as práticas do mundo. E nós estamos banalizando aos poucos o que as Sagradas Escrituras nos ensina. O que ela nos ensina quanto ao conceito de família, quanto ao que é o matrimônio, o que é a criação dos seus filhos, o que é o amor do marido com a esposa, da esposa com o marido. E essa mesma palavra diz lá em Salmos 111, versículo 3, diz assim: ora, se for retirar os fundamentos, o que vai ser a sua vida? Se nós tirarmos o fundamento da palavra de Deus, do que vai ser a sua vida? Do que vai ser a minha vida? Do que vai ser essa geração se nós tirarmos o fundamento da palavra de Deus? E os fundamentos da palavra de Deus começam na família. Mas nós damos muito mais ouvido ao mundo, à mídia, às rodas escarnecedoras, às amizades. Só que nós temos que lembrar que 1 Coríntios 15, 33 diz o quê? Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. E a igreja tem sido corrompida por causa dessas conversas, das más conversações, daquilo que nós temos visto e assistido ao longo da história, ao longo dos nossos dias. Só que para nós entendermos, amado, que o inimigo tem feito com a sociedade nos dias de hoje, que o diabo tem feito com as famílias, nós precisamos voltar um pouco na história e nós vamos compreender isso hoje. Hoje vai ser mais uma história do que pregação. E o título dessa mensagem é A Destruição da Família. Que isso, pastor? Misericórdia, que título de mensagem. Mas é o que está acontecendo nos dias de hoje. A família tem sido destruída porque nós não temos buscado a presença do Senhor. Porque nós não temos buscado os fundamentos, os ensinamentos na palavra de Deus. E se nós voltarmos ao longo da história, nós vamos ver que o mundo passou por 4 revoluções sexuais. A primeira revolução sexual, pasme-se, quem fez foi o próprio Jesus. Que isso, pastor? Jesus fez revolução sexual? Fez. Jesus, quando ele veio à terra, ele libertou as mulheres. Ele sim pregou o verdadeiro feminismo. Ele sim exerceu o verdadeiro feminismo de igualdade. Porque quando Jesus veio à terra, ele tira a mulher do patamar de inferioridade do homem e coloca ela no mesmo patamar que o homem. Quando ele fala que a mulher ela era idônea. E idônea significa aquela que anda na mesma altura, aquela que olha nos olhos. E que, portanto, anda junto. Não é embaixo, não é atrás, mas é do lado. E Jesus começa a ministrar isso ao povo daquela época. Uma geração onde era comum a poligamia. Jesus vem e combate a poligamia e fala assim: olha, não é bom que o homem tenha mais de uma mulher, está errado. E Jesus prega o fim da poligamia e fala assim: olha, eu criei o homem para ser monogâmico. E aí ele começa a pregar a monogamia.
E ele é contra a poligamia daquela época, ele confronta aquilo e ele traz a mulher para um patamar de igualdade. Tanto é que quem sustentava o ministério de Jesus e seus apóstolos, sabe quem eram? As mulheres. Não eram os homens. Eram as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus e seus apóstolos, seus discípulos. E Jesus começa a pregar isso quando você vê, quando aquela mulher adúltera chega perante Jesus, e Jesus fala assim, olha, e começa a escrever na terra, quem nunca pecou, atira a primeira pedra, todo mundo conhece essa mensagem. E o que você acha que ele começou a escrever ali? Ele começou a demonstrar que o adultério não era praticado pela mulher, não. Era praticado por uma mulher e por um homem. Portanto, os dois estavam igualmente errados, e os dois igualmente em pecado. E por que só a mulher era apedrejada? E Jesus traz essa igualdade entre homem e mulher. Então o cristianismo ele trouxe a libertação para a mulher. E quando ele traz o ensinamento da monogamia, ele traz para a mulher novamente o conceito de fidelidade, de unidade. E isso traz para a mulher uma saúde física, uma saúde emocional, uma saúde psicológica, uma saúde social. E a mulher saudável, ela cria filhos saudáveis. E filhos saudáveis serão homens saudáveis, homens maduros, mulheres maduras. Então o cristianismo ele foi libertador em sua época. E a mulher ela começa a compreender isso. E a mulher começa a exercer um ministério também dentro de missões, na pregação do evangelho. E começa a viver essa igualdade com o homem. Os cristãos abandonam toda aquela prática de poligamia da época e começam a viver a monogamia que Jesus pregava. Apenas um homem e sua esposa e a sua mulher. E eles viviam dentro do seu matrimônio conjugal, dentro do seu casamento, a fidelidade. E essa fidelidade, ela trazia consigo inúmeros conceitos, né? Como a confiança, a transparência. E essa saúde emocional gerou uma família emocionalmente fortalecida. E uma família onde é emocionalmente fortalecida, amados, nada atinge. Você pode passar por inúmeros problemas. Você pode passar por tempestade, você pode passar por pobreza, mas você não se abala. Eu falo que eu tive uma infância muito carente, todos conhecem. Era uma casa de 2 cômodos, não tinha energia, não tinha água, não tinha porta, nem tinha janela, todo mundo sabe disso. Era aquela musiquinha, foi criada com base na minha casa. Era uma casa muito engraçada, não tinha nada mesmo. Mas tinha família. Tinha palavra de Deus. E meu pai chegava do trabalho por volta das 5:30 da tarde, e numa mesinha de madeira que ficava no canto da parede da cozinha, que era um dos 2 cômodos que tinha, que era a cozinha e o quarto, ele sentava-se à mesa e conversava comigo até 10:30 da noite sobre a palavra de Deus. Tive a melhor infância que qualquer uma criança possa querer ter. Família. Podia faltar o pão, estávamos felizes. Podia vir tempestade, estávamos felizes. Porque uma família emocionalmente estável, ela vive bem e feliz e alegre, porque a sua base é a palavra de Deus. E tem muita família que tem tudo, e na verdade não tem nada. Porque falta a palavra, falta o conceito fundamental, falta os preceitos essenciais da palavra de Deus. Só que essa palavra ela começa a crescer. E o evangelho começa a se expandir, o cristianismo ele cresce. Só que em dado momento da história, após a politização da igreja, e foi algo terrível que Constantino fez quando ele politizou a igreja estava muito bem, obrigado. Só que em determinado momento da história, por volta do ano 326 depois de Cristo, Constantino alia a fé ao Estado, criando, né, a Igreja Católica Apostólica Romana. Quando ele coloca Roma no meio, coloca o Estado, ele começa a prejudicar a igreja. E ele começa a criar uma série de coisas que não estão na palavra de Deus. E aquilo começa a ser pregado. E aí vem o milênio das trevas. 1000 anos de trevas sobre a terra. Onde o evangelho diminuiu drasticamente, praticamente se apagou. Se não fossem os escolhidos que ainda permaneceram na fé, através do Espírito Santo de Deus. Durante esses 1000 anos, do ano 500 ao ano de 1500, o mundo mergulhou num profundo afastamento da presença de Deus, onde era pago indulgência para ser salvo.
Então a salvação deixa de ser pela fé em Jesus Cristo e passa a ser pelo pagamento de indulgências. Criou-se o conceito do movimento monástico, que é a segunda revolução sexual que o mundo viu. O movimento monástico pregava o seguinte: eu preciso me separar para que eu seja santo. Então eu preciso me enclausular, onde foi criada a figura dos monges. No Oriente, os monges, lá no Planalto do Tibete, no Nepal, no Himalaia, onde ficavam lá contemplando a natureza, os animais e tal. E os monges do Ocidente se voltaram para os estudos, para estudar o grego, o latim, escrever e tal, para a ciência. Ajudou muito o crescimento científico, mas eles reduziram a santidade simplesmente ao conceito de privação conjugal e sexual. Eles reduziram o conceito da santidade apenas nisso, na abstinência sexual e conjugal do casamento. Só que isso não é santidade. E aquilo que parecia ser santo, o isolamento nos monastérios, ou as freiras dentro dos seus redutos, parecia ser algo muito bom, mas isso trouxe pecados muito mais profundos, visto até nos dias de hoje. Só que no ano de 1522, Lutero se levanta e, examinando as Escrituras, ele começa a enxergar esses inúmeros erros que foram criados ao longo desses 1000 anos de trevas. E ele prega as 95 teses, e dentre essas 95 teses, ele mostra assim: olha, a salvação não tem que ser paga, é pela fé. A salvação é de graça, é pela graça de Jesus. E o povo começa a entender aquilo dali. Ele é perseguido, foge para a Alemanha. Os 17 príncipes da Alemanha tem Lutero, protege ele, não existia ainda o país da Alemanha. E ali ele é protegido e começa a pregar esse novo evangelho. E quando ele abre a Bíblia e vê lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz: deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aí ele pensa: mas se é o primeiro mandamento de Deus, é o homem deixar o seu pai e sua mãe e se unir à sua mulher, como é que santidade é eu me isolar e não me casar? Está errado. Ele fala: isso não é santidade. Se o primeiro mandamento de Deus foi a família, que a santidade, na verdade, ela vem muitas vezes através do casamento. E ele descobre que o casamento é a arma mais poderosa de Deus para trazer caráter e maturidade emocional para o casal e crescimento. Isso nós podemos ver, aqueles que são casados sabem disso. O quanto nós crescemos, o quanto nós amadurecemos a partir do casamento. E muitos falam assim: pastor, mas esse negócio é furado, porque casamento tem problema. Se você acha que o casamento não tem problema, que você nunca casou. Porque o casamento traz consigo problemas, sim, lutas. Mas são justamente essas lutas que trazem a maturidade, que trazem o crescimento, que trazem o crescimento emocional, que traz a formação do caráter na pessoa, desde que ela queira crescer, desde que ela queira se santificar, desde que ela queira se amadurecer. E Lutero consegue enxergar isso quando ele lê Gênesis 2:24 e começa a pregar o matrimônio, o casamento, como o fundamento, o início da família e a base de toda e qualquer sociedade. E o próprio Lutero casa com uma ex-freira chamada Catarina. E passado um ano ele é indagado sobre a questão da santidade dele. Muitos apostaram que ele estava menos santo porque ele casou. E ele disse assim: em 1 ano de casado, eu me tornei mais santo do que 10 anos dentro do monastério. Porque o casamento trouxe consigo minha maturidade, meu crescimento, e me ajudou no meu crescimento em santidade. Hoje eu sou mais santo do que eu era antes. Então ele começa a desenvolver essa pregação, porque o casamento traz dentro de si esses inúmeros conceitos, que é a confiança, a transparência, o amor sacrificial, que é o se doar pelo outro, é o negar pelo outro. Isso é muito importante, você só existe dentro do casamento. Nós só entendemos, amados, o amor de Deus verdadeiramente quando nós somos pais. Porque você faz qualquer coisa pelo filho.
Qualquer coisa. Se o seu filho está mal, você fala assim: Senhor, troca de lugar comigo. Me coloca no lugar dele. Na hora. Se ele pegou um resfriado, assim: Senhor, me troca de lugar. E aí você entende o amor do Pai. O amor de Deus. Então nós só entendemos o verdadeiro amor, amados, quando nós vivemos em família. Quando nós entendemos o que é o matrimônio, o que é a família, o que é a casa. E esse evangelho foi pregado. E Lutero advertiu, porque a palavra já trazia lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3, já dizia que nos últimos dias, se levantariam falsos profetas que diriam que para não se casar, porque não se casando vocês seriam mais santos. Lá em 1 Timóteo já falava isso. E realmente veio essa época. E Lutero começa a pregar contra isso. Ele começa a pregar esse evangelho. Esse evangelho é restaurado dentro da palavra. As pessoas começam a examinar mais as escrituras. E o evangelho de Jesus começa a ser pregoado em toda a Europa. E se torna muito forte, principalmente no norte da Europa. E eu vou chegar até lá onde eu quero chegar. Na quarta revolução que nós vivemos hoje, que tem acabado com as famílias. E esse evangelho se torna algo extremamente poderoso. E as famílias começam realmente a buscar a presença de Deus, a santidade em família. O homem na fidelidade com a sua esposa, a esposa na fidelidade com o seu marido, de crescerem juntos, de andarem em comunhão, de criarem os seus filhos na presença do Senhor. E em uma determinada época, alguns ingleses chamados puritanos, eles saem da Inglaterra fugidos de perseguição e vão para Nova Inglaterra, para os Estados Unidos. E ali eles colonizam os Estados Unidos da América. Então os Estados Unidos eles são colonizados por um grupo de pessoas que tem em seu coração que a base de tudo é a família. E é engraçado que é justamente essa nova nação que se torna a nação mais poderosa da face da terra. Porque eles entenderam que tudo se resumia à família. Família, princípio da criação de Deus. Tudo começou. Quando Deus cria todas as coisas, Ele criou os luminares. Legal, foi bom. Criou os bichinhos, foi bom. Criou os planetas, foi bom. Criou o homem, foi bom. Mas de repente Ele olha para o homem e fala assim: não é bom que o homem viva só. Fale Ele uma ajudadora que lhe seja idônea para caminhar junto com Ele. E essa vai ser a base da família. Essa vai ser a base da minha igreja, que vai vir morar no céu. E essas pessoas entendem isso. E elas transformam os Estados Unidos através do ensinamento da família na maior nação, na nação mais poderosa da face da terra. E os Estados Unidos começam a influenciar todo mundo através do evangelho. Foi a nação que mais investiu em missões. Foi a nação que mais investiu na pregação do evangelho de Jesus. Foi a nação que mais investiu na publicação das Sagradas Escrituras. Foi a nação que mais pregou a favor da família. Isso foi difundido em toda a terra até os anos de 1960. E aí começa o nosso problema. Porque nós passamos pela primeira revolução sexual que Jesus trouxe através do cristianismo, que foi algo fantástico, principalmente para a mulher, trazendo essa igualdade e o crescimento juntos. Passa por um momento de trevas durante o período do monastério monástico. Lutero vem no ano de 1522, restaura o evangelho novamente, na pregação da palavra. E aí em 1960 começa a quarta revolução industrial, revolução sexual. Misericórdia, revolução industrial do século XVIII, misericórdia, está misturando. A quarta revolução sexual, no ano de 1960, a qual nós estamos vivendo até hoje. E essa revolução tem sido o problema da igreja hoje. Porque justamente a partir desse ano de 1960, década de 60, onde o sexo foi banalizado, onde o sexo foi desatrelado ao matrimônio, ao casamento, à família, ao prazer do marido com sua esposa, da esposa com seu marido, algo criado por Deus, algo que traz a maior fonte de prazer para o ser humano dentro do casamento, foi banalizado. E sendo banalizado, começou a ser praticado fora do casamento por jovens, homens, mulheres, meninos, mulheres, adolescentes. E criou-se a geração dos playboys,
Homens que não tinham mais responsabilidade com as suas mulheres e muito menos com os filhos que eles geravam. Criou-se uma geração de mulheres, mães solteiras, desesperadas, conhecidas nos Estados Unidos como desesperated housewives, mulheres desesperadas, mães solteiras. Isso foi gerando um acúmulo de problemas, amados. No ano de 1999 até o ano de 2004, o crescimento do suicídio na América cresceu 19% entre homens e cresceu 31% entre mulheres de 45 a 54 anos de idade. Foi um crescimento absurdo do índice de suicídio entre as pessoas, justamente porque o conceito de família foi roubado, porque o conceito de matrimônio foi manchado. No Brasil, em pesquisas recentes, mostraram que o homem atinge a sua maturidade, sabe em que idade? 45 anos de idade. Misericórdia. É por isso que as irmãs estão tudo desesperadas. Porque o homem está virando um homem com 45 anos de idade. Isso mostra um retardamento moral, um retardamento emocional crônico na nossa sociedade. E eu falei que eu dou aula para universitários, homens. E lá, mais ou menos. E na sala eu estava dando aula determinada vez, não vou falar a turma nem o ano, e eu estava dando aula e os meninos, que brincadeira, devia estar brincando de Pokémon dentro da sala. E eu olho assustado e falo assim, misericórdia, que Deus tenha misericórdia dessas mulheres. Aí a sala toda olha, que é isso, professor? Olha, eu tenho pena dessas mulheres, dessas meninas. Por quê, professor? Porque não tem homem. Aí, que é isso, professor? Aí todas as meninas fizeram assim para mim, ó. Isso mesmo, professor, você está certo. Eu falei, isso é verdade. E por quê? Porque essa geração foi corrompida pelo conceito de família. E por não ter uma família estruturada, os homens se tornam homens só anos mais tarde. Meninos, moleques, durante toda a sua juventude. Não forja o caráter que o homem deveria ter na sua idade de juventude. Mas não vamos chegar lá. Pastor, por que isso aconteceu? Vamos voltar um pouquinho na história, por que isso está acontecendo. Depois do pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, a primeira em 1914, 1918, a segunda em 1941, 1945, a Europa deixou de ser a maior potência do mundo. E os Estados Unidos passou a ser a maior potência do mundo. Só que, por ele se tornar a maior potência do mundo, ele passa a ter influência no mundo em todo, em tudo, na comunicação, no entretenimento, na propaganda. É onde começa a secularização, ou a hollywoodização do mundo, a globalização. Então ele começa a exportar cultura, entretenimento, conhecimento para o mundo todo. Até aí não tem problema. Só que, quando acontece as duas grandes guerras, os Estados Unidos envia 50 milhões de soldados para a guerra. Quando ele envia 50 milhões de homens para a guerra, cria-se uma lacuna na indústria bélica, indústria de produção, de 50 milhões de trabalhadores. E quem foi trabalhar para sustentar a família, porque o marido estava na guerra? A mulher. Até aí sem problema. E a mulher vai para o mercado de trabalho. E a mulher começa a trabalhar. Só que esse trabalho trouxe para a mulher independência financeira. Beleza, sem problema. A mulher pode ter sua independência financeira. Bênção. Só que através da independência financeira, a mulher almejou algo mais. A independência, ao lutar pela sua independência sexual, ela coloca em xeque o casamento e a família. Ali se inicia o movimento chamado feminista. Não um feminismo genuíno de igualdade que Jesus pregou. Não. Mas um movimento feminista que promovia não sei o quê. Menos a igualdade, que é pregada até hoje. E nesse movimento, ele começa a ganhar força. E a mulher adquire sua independência sexual. E em um determinado momento,
aquilo que era pregado, o amor que era pregado como graça de Deus e fruto do Espírito Santo, começa a ser pregado por esse feminismo como algo que é uma química. Então o amor parou de ser a graça de Deus, parou de ser fruto do Espírito Santo e passa a ser uma química. E a química, do mesmo jeito que eu faço um reagente, ele muda de cor, eu reajo novamente, ele volta de cor. Ou seja, a química ela pode ir e pode voltar. Pode ter e pode acabar. Bem, se começa a ser pregado que o amor é uma química e a química pode acabar, o casamento também pode acabar. E aí foi criado o slogan, né, do movimento Divorce No Fault, que é divórcio sem culpa. As pessoas não se culpavam mais pelo divórcio. Por quê, pastor? Acabou a química. Teve uma briga? Acabou a química. Não se lutava mais dentro dessa maturidade para permanecer no casamento. E a palavra de Deus diz que o casamento ele é indissolúvel. E esse casamento, esse divórcio passa a não ter culpa mais na mente dessas pessoas. Isso começa a ser pregado. Só que não para por aí, porque isso leva à banalização do casamento. O casamento ele passa a ser banalizado, portanto a vida sexual perdeu todo e o completo limite. E os jovens começam a praticar isso na sua juventude e na sua adolescência, porque uma vez que o matrimônio não é mais respeitado e o divórcio é liberado, para que esperar isso? Para que eu vou casar? E começa-se a depravação moral e sexual naquela geração dos anos do pós-guerra, dos anos 60. E aquelas pessoas começam a promover aquela teoria do sexo, drogas e rock and roll, lá de Woodstock. E aquela geração começa a pregar, pode tudo, libera tudo, vamos ser felizes. E só não foi pior, amados, porque a igreja de Jesus, cheia do Espírito Santo, naquela mesma época teve o Jesus Movement, que é o movimento de Jesus no sul dos Estados Unidos, nos estados do sul, onde houve um grande avivamento naquela região. E aquela igreja orou e intercedeu por aquela juventude. Senão teria sido algo terrível. Senão teria sido algo terrível. E onde eu quero chegar, amados, porque o inimigo ele não para por aí. Uma vez que ele criou essa cultura da banalização, da cultura do não casamento e do sexo livre, aquilo começou a ser praticado. E quando isso é praticado em larga escala, sem o respeito à família, o que aconteceu com os adolescentes? Grávidas. Aconteceu a maior epidemia de adolescentes grávidas da história. Inúmeras adolescentes e jovens grávidas. Só que o problema não para por aí, porque os homens que não eram mais homens mais, estavam se tornando playboyzinhos, não queriam assumir. Portanto, mães solteiras. Uma vez que essa concepção ela é indesejável, o que eu posso fazer? Eu posso matar a criança. Aborto. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. O abismo ele só vai crescendo, amados. Ele só vai ganhando uma proporção cada vez pior. E naquela geração existe uma epidemia muito grande de adolescentes grávidas. E esse movimento, né, é justamente a transformação desse movimento feminista que ele começa a colher os frutos do que ele estava pregando lá atrás. Começou a colher os frutos agora, com aquele número de adolescentes grávidas. E é justamente essa sociologia feminista cética e cruel que começou a pregar então o aborto. Você é dona do seu corpo, se você não quer um filho, tira ele. É muito fácil matar um filho. E é justamente a pessoa, os pais, que deveriam mais assegurar, aceitar, proteger e amar essa criança, são justamente eles que matam a criança. Justamente a pessoa que deveria mais aceitar, proteger e amar, é justamente a que mata. Só que isso, a mídia não mostra, a televisão não mostra o que isso gera na mente da pessoa. Parece pregado nas escolas como algo simples, limpo, bonito, tranquilo. Só que além dos conceitos, além do que é gerado no mundo espiritual, nas implicações espirituais, isso gera um distúrbio emocional muito grande na vida da mulher. Um conceito de culpa.
crônica, de depressão profunda. Não é à toa que nos últimos 30 anos, o índice de distúrbio crônico nas pessoas, ela cresceu, distúrbio depressivo, tanto é que é falado que a gente vive a geração da depressão. E por que isso acontece? Porque os distúrbios depressivos eles cresceram na América nos últimos 30 anos de 3% para 30%. E por que isso aconteceu? Porque a família foi abandonada. Tudo se resume à família, amados. Que é o princípio da criação de Deus. E por causa disso, esse distúrbio depressivo cresceu assustadoramente na América. Só que o diabo não para por aí. As coisas não são tão simples. Um abismo vai chamando outro abismo. E com a fragmentação dessa família, do conceito de família, a família foi fragmentada. E com essa fragmentação, ela perdeu os vínculos familiares. Então perdeu-se os vínculos do pai com o filho, mãe. Não tem mais vínculo nenhum. E perdendo esse vínculo, o que cresceu assustadoramente? O número de abusos infantis. E aí cresce o número de abuso e violência infantil. Existe até uma frase muito conhecida que diz: mães solteiras, pais marginalizados, filhos vulneráveis, famílias miseráveis. É o que tem acontecido nos dias de hoje. E por esse número de abuso entre as crianças crescer e o nível de violência, isso nada mais é, mano, que a receita para a proliferação da pedofilia, do abuso infantil, da prostituição, da pornografia. E é isso que tem crescido nos últimos dias. E nós temos visto isso em larga escala. E esse conceito, essa confusão, gerou no Estado uma preocupação muito grande. E aí o governo começa a querer intervir também na família. Porque uma vez que o abuso contra a criança aumentou assustadoramente, em vez de voltar ao conceito básico da palavra de Deus, que é a família, o governo fala assim: não, então vamos criar lei para proteger a criança. Só que a lei não protege a criança. Ela piora a situação. Porque é uma autoridade intervindo na outra autoridade. É o governo que é uma autoridade querendo intervir na autoridade dos pais. Aí você gera um outro problema, que aí o pai não pode corrigir o filho. E aí você cria uma geração de crianças mimadas, que fazem tudo, que pode tudo, que não respeita o pai e a mãe. E eu vou falar uma verdade para você, amados. Se o seu filho não te respeita, ele não vai te amar. Se eu perguntar para você aqui, as pessoas mais velhas, vocês amam seus pais? Sabe por que vocês amam eles? Porque vocês foram ensinados a respeitá-los. E porque vocês respeitaram seus pais, vocês amam seus pais. Vocês cuidam dos seus pais. Agora a pergunta grande e tremenda é: será que os seus filhos vão cuidar de vocês quando vocês estiveram mais velhos? Eu duvido muito que eles vão cuidar de vocês. Provavelmente eles vão te tampar dentro de um asilo, porque eles não foram ensinados a respeitar. E como eles não respeitam, não amam. E quando o governo cria essa lei, ela atrapalha ainda mais a situação, porque a palavra de Deus diz que não afasta do teu filho a vara da correção. Nós temos que corrigir nossos filhos com muito amor, amados, mas temos que corrigir. Tem que colocar a vara, o chinelo, tem que ter. E eu lembro uma vez que meu menino mais velho, hoje ele tem 6 anos, ele tinha 2 aninhos de idade. Eu chego em casa, a parede está rabiscada. E está rabiscada a parede, arte moderna, legal. Só que eu não gosto de arte moderna, eu gosto de arte antiga. E aí eu chego perto dele e disse: filho, quem fez isso? Fui eu, papai, feliz da vida. Eu disse: pois é, bacana, mas está errado, né? A gente desenha onde? Aí na folha, papai. Mas se é na folha, você desenhou no lugar errado, né, bacana? É. Sim, pois é, então vem cá. Deu uma esponja para ele, sabão, vai esfregar tudo até ficar branquinho. E quem quiser ver é só entrar no meu Facebook, lá buscar uns 4 anos atrás, está lá o videozinho, eu filmando. E aí, filhão, beleza? Beleza? O que você está fazendo? Estou limpando a parede, papai. Por quê? Porque eu rabisquei. E tem que rabiscar onde? Desenhar onde? Na folha de papel. Vai fazer isso de novo? Não, papai, vou não. Nunca mais quis pintar a parede. Nunca mais.
Não precisou bater, amados. É só ensinar. E você chega na casa de determinados irmãos, que misericórdia. A parede parece quadro de, sei lá, de Picasso, Monet. Monet, né? Monet é cheio de as manchas. Está tudo colorido, até o teto está rabiscado. E o pai e a mãe acham bonito. Bando de pai e mãe banana. Geração dos bananão. Verdade, varão? Verdade. O filho pode tudo. Daqui um dia o filho está dando um tapa na sua cara e você está achando bonito. Meu filho tem pulso, tá vendo? Meu filho é cabra macho, eu falei que não ia comprar e me deu um tapa na cara, tá vendo? Ele é enérgico mesmo. E você é bobo. E é isso que tem acontecido na geração de hoje. Uma mulher foi levada a júri pelo conselho tutelar porque ela pede a palavra, dando umas varadas no filho. E aí no julgamento lá, ela pede a palavra e vira para o guarda e fala assim: sabe por que eu dou a varada no meu filho? Ele: por quê? Está vendo esse cacetete do seu lado aqui, de pendurado? Tô. Eu dou varada nele hoje, para você não dar cacetada nele amanhã. O policial balançou a cabeça e disse: já está certa. Então, se você não quer que seu filho tome cacetada amanhã, e não vira um homem mimado, uma mulher mimada amanhã, corrija seu filho hoje. Coloque limite no seu filho, porque esse é o papel do pai e da mãe. Colocar limite nos seus filhos. Criança tem que ter limite. Um dia, saindo da igreja, eu virei para o Nix, para o Murilo, meus meninos, falei assim: Nix, Murilo, fiz assim a cabeça. E eles me seguem. Na hora, olhou, fiz assim, foram embora. Aí eu passei e escutei. Um abençoado falando assim: olha lá, obedece na hora. Não sei se é por medo ou se é por obediência. Fingi de conta que não escutei, varão. Fingi de conta que não escutei. Mas se fosse por medo, eles não me esperariam. Todos os dias eu chegava do trabalho, 10h30 da noite, e iam correndo me receber no portão. Eles toda noite não iam me esperar para ajoelhar na cama e orar com eles. Eles não iam fazer lembrancinha e mostrar a pintura que eles fizeram para me elogiar o trabalho deles. Então eu acho que não é medo não, eu acho que é respeito. E é isso que nós temos que gerar nos nossos filhos, porque era assim com meu pai. E eu amo muito meu pai só olhava. Opa, o negócio vai esquentar, deixa eu ficar na minha, não sou doido. E eu falo com meus meninos, né, quando eles fazem uma coisa errada, eu digo: que é isso, rapaz? Você comeu bosta? Ele: não, pai, então sossega, bacana. E ele já entende. Amados, uma geração delinquente, mimada, tem crescido. E é por isso que essa geração está ficando madura aos 45 anos de idade. Homens que são meninos até os 45 anos de idade. Isso é um absurdo. Isso é lamentável. Isso mostra mesmo, amados, uma crise emocional crônica na sociedade de hoje. E por quê? Porque falta família. Falta matrimônio. Porque o princípio do matrimonial foi quebrado pela sociedade nessa quarta revolução sexual, que não trouxe igualdade de coisa nenhuma, trouxe a destruição da família, mais nada. Não trouxe benefício nenhum, só malefício. E dentro disso vieram as distorções, né? No campo também da moralidade e da sexualidade. É engraçado que hoje nunca se viu tanta gente carregando uma perseguição contra a homossexualidade. Por quê? Isso é resultado da morte do matrimônio, amados. Isso é resultado de uma propagação de abusos, rejeições, imoralidades praticadas ao longo desses últimos anos. É por isso que isso tem crescido. E aí o casal hétero não quer casar mais. E o casal homossexual quer casar. Não estou entendendo mais nada. Aí virou loucura total. Aí quem pode casar, que deve casar, que tem que casar pela palavra de Deus, não quer mais. Aí quem não pode, quer reconhecimento. Vai entender essa loucura. E aí você começa a ficar sem entender o que está acontecendo com a sociedade. E uma coisa, mas a gente precisa definir muito bem, é o conceito, tá? O que é aceitação e o que é aprovação. Uma coisa é eu aceitar o indivíduo. Eu tenho que aceitar o indivíduo conforme ele quiser ser. É minha obrigação como cristão, como cidadão.
Se ele quer ser homossexual, é minha obrigação aceitá-lo como tal. Eu tenho que aceitar a opinião dele, a vontade dele. Um dos meus maiores amigos que eu tive num trabalho meu, onde eu trabalhei, ele era homossexual. Ele sabia que eu aceitava ele me tinha como o melhor amigo dele. Tudo quando que ele passava por determinados problemas, ele vinha conversar comigo. Só que ele sabia que, embora eu aceitava, eu não aprovava. Aprovação é outra coisa. E ele sabia disso muito claramente. Ele falava assim: Donai, você não aprova o que eu faço? Eu, não. Aprovar não. Está errado, filhão. Você sabe que está errado. Deus criou com um bilauzinho. Então você é homem. Se tivesse outra coisa, rachadura no meio das pernas, seria mulher. Mas você é homem, macho. Então, aceitar eu te aceito, lógico. Você é meu amigo, cara. Foi lá em casa, comia lá em casa, né? Agora, uma coisa é aceitar, outra coisa é aprovar. E quando eu aprovo uma coisa, porque a aprovação é condicionada à moral, ao caráter, e eu não sou obrigado a aprovar aquilo que fere os meus valores, porque isso é abuso. Isso é abuso. E aí estão usando de abuso para você aprovar aquilo que é contra os seus valores, contra os seus princípios. Isso nós, como igreja do Senhor, nós não podemos aceitar. Então eu jamais vou aprovar uma coisa dessa, jamais. Agora aceitar com certeza, sempre. E muito bem-vindo aqui também em nome de Jesus, amém, igreja? Muito bem-vindo. Porque Deus ama a todos e não coloca distinção. Só que esse ainda não é o fundo do poço. O fundo do poço é quando a família, ela perde todo o seu princípio e ela vai caminhando para a destruição. Amados, abram os olhos, porque isso aconteceu com a geração de Noé. A família foi perdendo o conceito familiar até chegar na destruição do dilúvio. Em Sodoma, a mesma coisa, o conceito familiar foi sendo destruído, até que chegou o tempo da família sem casamento e houve a destruição de Sodoma. Hoje nós caminhamos mais uma vez para a destruição da sociedade. A sociedade está rumo à destruição. Por quê? Família sem casamento. Família sem casamento significa família sem lealdade, sem compromisso, sem fidelidade, sem amor sacrificial. Você não precisa se sacrificar pela sua esposa. E é engraçado que a palavra de Deus diz o seguinte: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Marido, você dá a vida pela sua esposa? Se você dá a vida pela sua esposa e faz tudo por ela até a sua morte, você está seguindo a palavra do Senhor. Então você jamais vai estar contra o seu matrimônio, contra o seu casamento. Porque você vai fazer tudo por ela até a sua morte. Mas nós vivemos uma geração em que a fidelidade virou chacota. Isso no trabalho, muitas vezes, na rua, com os amigos, a gente vê isso. Que é isso? Donai, você não dá uma puladinha de cerca? Fala a verdade. Não. Quando eu falo então que a Rafaela foi minha única mulher, você está doido? Aí quando eu falo que ela foi minha única mulher, foi a única mulher que eu beijei na minha vida, e casamos virgem, o pessoal fala assim: você usava droga. Não é possível. É louco. Porque os conceitos estão invertidos, amados. A sociedade está invertendo os valores. E a igreja de Jesus está aceitando misericórdia. Não podemos, amados, aceitar esses conceitos. Jamais. Jamais. Então, a fidelidade vira chacota. E o adultério é incentivado. Se nós olharmos para as séries, para as novelas, o adultério é incentivado. É bonito. O cara dentro de casa está com problema com a esposa. Terrível. A novela mostra a pior coisa do mundo. Casamento terrível. Está tudo ruim. Mulher descabelada. Aí o cara vai para o adultério. A mulher bonitona. Foi no salão. Passou a chapinha. Vive um romance. Aí a cena é no arpoador do Rio de Janeiro. Com o sol se pondo. Coisa linda, cinematográfica. Coisa mais linda do mundo. O adultério. E a fidelidade, chacota. É o que o mundo prega. Mas uma coisa eu te digo, amado, se isso te faz mal para o seu relacionamento, pare de ver. Porque muitas vezes nós temos tempo para tanta coisa, mas não temos tempo para a nossa família.
que é o principal da sua vida, é a sua família, a sua casa. Não existe nada mais precioso. Não, pastor, eu tenho o meu ministério pastoral, meu ministério de louvor. Não. O seu primeiro ministério é a sua família, a sua casa. Depois é o louvor, depois é pregação. O primeiro ministério é a sua família. E se nós voltarmos para isso, a gente vai ver que a gente perde muito tempo com tanta coisa. Se eu perguntar aqui, quem viu La Casa de Papel? Aí todo mundo, eu vi, pastor, eu vi. Quem viu a novela tal, que eu nem sei o nome, graças a Deus. Pastor, eu vi, você precisa ver o final da novela, coisa tremenda, coisa legal. Aí você perde tempo vendo novela, vendo série de Netflix, que é série atrás de série, não para de produzir série, e aí você não tem tempo para sua família. E toda a série, adultério é uma coisa bacana. Filho que abandonou a família é uma coisa mais legal, aventureiro, foi viajar o mundo, coisa linda. E você vai deixando com que essas mensagens dessa revolução terrível que teve, vai entrando dentro da sua casa, vai atingindo a sua moral e vai atingindo a sua família. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E más conversações não é só rodinha de conversa, não. É aquilo que você assiste. A palavra de Deus diz que os olhos são a candeia do corpo. É por ele que entra tudo. Então tudo que você vê, você está se alimentando por aquilo que você vê. Você se alimenta por aquilo que você assiste. E às vezes sua família é destruída, porque você abandona o conceito familiar que a palavra de Deus te ensina e se volta para o conceito do mundo. Onde a família é banalizada. Onde o matrimônio e a fidelidade é banalizado. Então, amados, nós precisamos voltar aos conceitos rudimentares da palavra de Deus. A sociedade, ela tropeçou terrivelmente no conceito de matrimônio. Isso aconteceu com homens de Deus como Eli, que nós vimos que perdeu seus filhos, perdeu toda a sua geração, porque não houve conceito familiar, porque não houve educação dentro da sua casa. Mas existe uma esperança. Essa esperança está na igreja de Jesus, através do Espírito Santo de Deus. De nós voltarmos ao vivermos o que a palavra de Deus nos ensina. Aos jovens buscarem se guardarem para o casamento. Isso não é retrógrado, isso não é careta, isso é santo, isso é marido. Porque isso é um presente de Deus para a sua vida. Eu tenho inclusive que a gente precisa passar por essa revolução moral. Através do agir do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, em nossa casa, em nossa igreja, em nome de Jesus. Eu tenho mudado até meus pensamentos, meus conceitos em relação a muitas coisas. Eu creio realmente que Deus, Ele age na vida dos seus escolhidos tremendamente, até no casamento. Até no casamento. Antes eu achava que eu que escolhia, varão. Eu que escolhia a Rafaela, mas não foi não. Foi Deus que escolheu para mim, porque eu não escolheria tão bem assim não. Eu não ia conseguir escolher um negócio tão bom para a minha vida. Então foi Deus, eu tenho certeza que foi Deus que me deu ela de presente. Então eu preciso honrar esse matrimônio. Eu preciso honrar a minha casa, a minha família. Se nós fizermos isso, amados, nós teremos a vida mais feliz e abençoada da face da terra. Nós veremos o princípio, a chave para a felicidade que está aqui nas Sagradas Escrituras. Nós viveremos isso dia após dia. E seremos benditos nessa terra, como essa palavra nos ensina. Amém, amados? Em nome de Jesus. Então não se deixe levar para o conceito mundano. Se deixe levar pela palavra de Deus. Para que você seja feliz, você e sua casa. E que possamos transformar toda essa sociedade pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.